Em março de 2021, acompanhamos manifestações políticas, de um lado comemorando e de outro criticando a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula e a suspeição de Sérgio Moro, decididas pelo STF. Agora, no mês de abril de 2021, estamos acompanhando as sessões do STF, colocando em votação estes mesmos assuntos, fato que tem gerado dúvidas sobre as razões da retomada dessas votações. Neste vídeo tentarei esclarecer estes questionamentos e para isso é preciso, antes, entender a dinâmica de funcionamento do STF. Primeiramente, não custa nada lembrar que o STF é composto de 11 ministros, número ímpar para evitar empate. As sessões de votação com todos esses ministros é comumente referida como plenário do Supremo ou reunião no pleno do STF. Os ministros do STF estão divididos em duas turmas, cada uma composta de 5 ministros. O presidente do Supremo não participa de nenhuma. Atualmente, a primeira turma é composta pelos ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. A segunda turma, por sua vez, é formada pelos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e o mais novo integrante da corte, o ministro Cássio Nunes Marques. É na segunda turma que os processos envolvendo a Lava Jato são decididos. Portanto, os processos referentes ao ex-presidente Lula são analisados pelos ministros da segunda turma. As decisões das turmas são soberanas, mas quando o relator de um processo entende que a matéria tem relevância especial, ele pode solicitar que as decisões da turma possam ser submetidas ao Pleno do Supremo. Além disso, é importante destacar que os ministros relatores dos processos também têm a prerrogativa de tomar decisões monocráticas, ou seja, individual. Foi o caso, por exemplo, da decisão do ministro Fachin, quando, em 8 de março de 2021, decidiu anular todos os processos de Lula, reconhecendo que a 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara de Sérgio Moro, não tinha competência para julgar os processos de Lula, pois os mesmos não tinham relação com a Lava Jato, que investigava desvio de recursos, especificamente da Petrobras. Além disso, Fachin, em sua decisão, anulou também o processo que estava sobre a relatoria, a responsabilidade do ministro Gilmar Mendes, na própria segunda turma. Trata-se do habeas corpus impetrado pela defesa de Lula, que pedia a suspeição de Moro. A decisão monocrática de Fachin, no que anulava um processo que estava sobre a relatoria de um outro ministro, gerou um conflito, pois dias depois, em 23 de março de 2021, Gilmar Mendes convocou a segunda turma para colocar em votação exatamente este processo que Fachin anulou. Essas divergências foram consideradas por alguns analistas políticos como uma manobra do ministro Fachin, defensor da Lava Jato, que teria a finalidade de proteger Moro. Entretanto, a sessão convocada pelo ministro Gilmar Mendes para julgar o processo anulado por Fachin resultou no reconhecimento da suspeição de Moro, ou seja, a maioria dos ministros da segunda turma reconheceram que Moro agiu de forma a perseguir politicamente o ex-presidente Lula. Evidentemente que esse julgamento, ocorrido após a anulação de Fachin, demonstra que a segunda turma não acatou na íntegra a decisão do ministro. Assim, o que na próxima sessão do plenário, programada para quinta-feira, dia 22 de abril, terá como pauta é exatamente este processo. Ficaremos na expectativa do plenário do Supremo se aceitará a decisão monocrática do ministro Fachin ou se acatará a decisão da segunda turma. Portanto, na próxima sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, será julgado se a maioria dos ministros irão acatar a decisão monocrática de anular o processo de habeas corpus em que Lula pedia a suspeição de Moro, ou se o Pleno do STF manterá a decisão que reconheceu a suspeição de Moro, aprovada pela segunda turma. Para finalizar, cabe aqui destacar a fala do ministro Ricardo Lewandowski em seu voto no plenário do STF sobre o tema, que criticou o pedido do ministro Fachin para o Pleno do Supremo Tribunal Federal apreciar o habeas corpus impetrado pelos advogados de Lula, questionando as razões, uma vez que durante o ano as duas turmas do STF, segundo o ministro, já haviam julgado mais de 3.000 habeas corpus. O estranho para o ministro é que só o de Lula foi para votação no Pleno do STF. Por sua vez, o ministro Gilmar Mendes
em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 2021, sobre a votação no pleno do STF da suspeição de Moro, afirmou: essa questão está resolvida, porque, de fato, nós julgamos o habeas corpus na segunda turma. Não podemos fazer casuísmo com o processo, por se tratar de A ou de B. Enfim, nos resta agora aguardar a decisão que será tomada pelo pleno do STF, quinta-feira, dia 22 de abril. De antemão, informo que faremos a retransmissão ao vivo deste julgamento neste canal. Acompanhe a transmissão conosco e interaja através do chat.